Nunca se esqueça disso. Deus é bom, Deus é soberano e Deus nos ama. Amém. Você pode se assentar no seu lugar e abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estamos hoje, nesse domingo, terminando a série de mensagens Sermão do Monte. Sermão do Monte. Estamos encerrando hoje. Era para você dizer assim. Estamos finalizando essa série de sermões que foi tão abençoador na nossa vida, não é verdade? É tão bom nós podermos refletir a respeito do sermão mais importante pregado por Jesus. Por que ele é o mais importante? Talvez porque ele seja o mais extenso, registrado, mas não apenas isso. É porque no Sermão do Monte o Senhor Jesus nos explica de forma prática, direta, objetiva, como nós vivemos no reino de Deus. Qual é a prática da nossa vida? Quais são os nossos comportamentos? Quais são as motivações do nosso coração? Quais são as escolhas e decisões que nós tomamos no reino de Deus? A partir dessa realidade onde Jesus é rei e reina sobre a nossa vida. Então temos sido muito abençoados e hoje, agora no culto da manhã e também no culto da noite, mensagens diferentes, né? Então, primeira parte do capítulo 7 agora de manhã e a segunda parte do capítulo 7 à noite. Então, se você quiser não perder nenhum detalhe desse episódio final, venha de manhã e venha à noite. Ou assista na sua casa também, ou depois, como você quiser, nós temos esses recursos, mas não deixe de ser abençoado por essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus por ela. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Até aí. Senhor, essa é a tua palavra, santa palavra, a revelação de Deus a nós, revelação suprema, autoritativa, nossa regra de fé e prática. E nós pedimos ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que venha nos ensinar, venha abrir o nosso coração
e nos permitir ser transformados pela Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? O nosso tema hoje é discernimento, graça e decisão. O reino de Deus nos chama a discernir com humildade e caminhar com responsabilidade. Hoje nós vamos falar nessa manhã a respeito de como são os relacionamentos no reino de Deus. A partir dessa perspectiva de que vivemos o reino de Deus e no reino de Deus, como nós nos relacionamos com as pessoas. Esse trecho que nós acabamos de ler está na parte final do Sermão do Monte, onde Jesus passa de princípios gerais, que foi ali do capítulo 5 e o capítulo 6. O Sermão do Monte são 3 capítulos do livro de Mateus, 5, 6 e 7. Os primeiros 2 capítulos, 5 e 6, Jesus está ensinando princípios gerais a respeito do nosso viver, da nossa vida, de como nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. E agora, Jesus passa a nos ensinar a respeito de práticas e decisões espirituais importantes, especialmente nos nossos relacionamentos. Então, a pergunta que eu quero responder junto com os irmãos nessa manhã é: como são os relacionamentos no reino de Deus? Porque se nós vivemos nessa dimensão do reino de Deus, nessa esfera do reino de Deus, nós não podemos nos relacionar de qualquer maneira, não é verdade? Nós não tratamos as pessoas de qualquer maneira. Não é possível que, vivendo o reino de Deus, debaixo do reinado de Jesus, você viva a sua vida, você se relacione com pessoas e isso seja algo aleatório ou disperso, desorganizado, desajustado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: não é possível que você viva no reino de Deus e você trate as pessoas de qualquer maneira. Ou até pior, que você trate as pessoas mal, sem consciência, sem respeito, sem generosidade, sem amor, sem graça, sem humildade. Não é possível. O verdadeiro discípulo de Jesus, quando não se relaciona bem, ou quando tem algum tipo de ruído nos seus relacionamentos, ele fica mal com isso. Ele quer consertar isso. Nas mínimas coisas. Às vezes você fala algo com alguém que você não deveria falar. Às vezes você faz uma brincadeira inadequada, ruim, ou num momento inadequado, e você percebe que isso de alguma forma machuca o outro. O discípulo de Jesus fica mal com isso. Ele não é alguém que vive a partir de si, centrado apenas em si, achando, não, o outro que se vire para me aguentar, para conviver comigo. Eu sou assim mesmo, eu falo dessa forma, eu ajo desse jeito, sou brincalhão, sou bocudo, Algumas pessoas chamam, às vezes, esse falar sem cuidado de sinceridade. Tem nada de sinceridade não, meu irmão, minha irmã. Isso é muita falta de educação, às vezes, de respeito, de alguém tão cheio de si que acha que as pessoas precisam suportar o seu jeito azedo, ruim, ignorante, grosso de ser. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, nós tratamos as pessoas como Deus as trata. Nós falamos com as pessoas como Jesus falaria com elas. No reino de Deus, nós vivemos a maneira de Deus, da vontade de Deus. Amém? Então, como são os relacionamentos no reino de Deus? E a primeira característica
que esse texto nos ensina a respeito dos relacionamentos no reino de Deus é que eles são relacionamentos de humildade e graça. Os relacionamentos no reino de Deus são relacionamentos de humildade e graça. Eles estão alicerçados em humildade e graça. O texto começa dizendo: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O verbo grego aqui usado para julgar não significa abolir qualquer julgamento. Ou seja, o que Jesus está dizendo não é que nós não podemos ter percepções morais, ou mesmo que nós não podemos fazer julgamentos justos. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo com julgamento, com esse julgar aqui no texto, é condenar com espírito de superioridade, de orgulho, ao qual Jesus vai chamar de hipocrisia. Você não pode julgar os outros pensando ser você melhor, superior. Quem sabe tudo e o outro não sabe nada. Ou seja, sem humildade, sem graça. Jesus não proíbe o discernimento moral. Jesus não quer que os seus discípulos sejam pessoas que vejam coisas erradas acontecendo e fingem que nada está acontecendo. Não é isso. O que ele está dizendo é: você não pode ser um moralista. Você não pode ser julgamentalista, alguém que se sente na condição de um espião da verdade, ou um inspetor da verdade, um investigador da verdade, querendo encontrar nas pessoas algo para puni-las, pensando ser você uma pessoa melhor e superior a ela. Por isso, Jesus usa a metáfora. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? O que Jesus está querendo dizer com isso? O cisco, o que é um cisco? Né? Quando entra um cisquinho no nosso olho, ele é tão pequeno, ele é tão minúsculo que é até difícil da gente tirar. Né? Você coloca o dedo, você sopra, você pede ajuda, você não consegue tirar o bendito do cisco, porque ele é muito pequenininho. Agora, uma viga, em outras versões, uma trave, é um negócio muito grande, não é verdade? Jesus está falando assim, ó, por que você está preocupado? Por que você está insistindo, reparando no cisco? E gente, olha, eu vou falar para você, tem gente que insiste em ser reparador de cisco. Parece que anda com uma lupa, assim, ó. Não, eu preciso achar um pontinho que invalide aquela pessoa, que diminua ela, que mostre que ali existe um grande problema. Pois é, mas se você está com uma lupa tentando encontrar, isso significa que não é um grande problema. E meus irmãos, a maioria dos nossos problemas não são grandes problemas. São minúsculos problemas. A maioria dos nossos desajustes nas nossas relações, dos nossos desarranjos, dos nossos rompimentos, não vem de coisas grandes, de coisas muito pequenininhas, que a gente insiste em reparar, que a gente insiste em julgar, que a gente insiste em condenar. E Jesus está dizendo, olha, você está reparando no cisco do olho do seu irmão, mas existe uma trave enorme no seu olho. Como é que você não consegue perceber que tem uma trave no seu olho? Que tem uma viga enorme no seu olho, e você não olha, não tira a viga do seu olho, e você está preocupado com o cisco.
no olho do seu irmão. Ou seja, Jesus confronta a autojustificação religiosa. O problema para Jesus não é você identificar um erro. O problema para Jesus é você fazer isso sem autoexame, sem olhar primeiro para si, sem talvez se perguntar, poxa, mas será que eu não faço isso também? Será que eu não sou assim também? Será que eu não faço isso até pior do que o meu irmão? Será que a minha viga não é maior do que a dele? O que Jesus está condenando é você julgar os outros sem misericórdia, sem compaixão, sem graça, com arrogância espiritual, achando-se melhor, mais digno. Não, mas é porque eu tenho mais tempo de igreja, eu nasci num lar cristão. Não, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já liderei ministérios, eu sou uma pessoa que conheço a palavra de Deus. Pois é, não parece. Não parece. Você pode ter lido 10 vezes, 20, 30, 50 vezes a palavra de Deus. Se você não aprendeu o básico, você só leu. Mas não permitiu ela ler a sua vida e transformar o seu coração. Porque você julga sem misericórdia, sem autoexame, com arrogância espiritual. Me lembro de uma situação, já contei aqui algumas vezes. Certa vez eu estava no centro de Belo Horizonte e eu trabalhava ali no seminário onde eu estudei e eu estava dirigindo uma Kombi que tinha um adesivo de uma igreja, que eu não vou mencionar o nome, até porque nesse exato momento não está muito bom falar o nome dessa igreja. E tinha ali um adesivo, né, mostrando o adesivo daquela igreja. Eu não fazia parte daquela igreja, não trabalhava lá, mas fazia parte de um seminário que era mantido por essa comunidade. E aí, parado ali no semáforo, um morador de rua olhou, eu conheço essa igreja, já estive lá, eu fiz parte dessa igreja. Um mendigo. Conheço o pastor fulano de tal, pode perguntar de mim, ele sabe quem eu sou, eu fiquei lá um tempo. E aí eu, prontamente, imediatamente, eu falei assim, você precisa voltar para a igreja. Você precisa voltar para Jesus. Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Olha a decisão que você tomou. Olha onde a sua vida chegou. Você precisa voltar para Jesus. E ele olhou para mim e falou assim, você não conhece a minha história. Você não sabe por que eu estou aqui. Você não sabe o que aconteceu comigo. E naquela hora o Espírito Santo ministrou profundamente ao meu coração. Está vendo? Você é pronto a julgar, a condenar. Você quer enfiar algo, por mais bonito e justificável que seja, goela abaixo nas pessoas, mas você não conhece a história das pessoas. Você não sabe por que ela está vivendo naquela situação. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já passaram pela mesma situação que eu. Nós somos muito bons, meus irmãos, de dar respostas prontas, óbvias, rápidas, diretas, sem ao menos ouvir as pessoas, sem ao menos sentar com elas para conhecer a sua história, perceber o seu coração, saber por que ela está daquele jeito. O Evangelho de Jesus não nos faz ter respostas prontas e diretas. O Evangelho de Jesus nos faz amar as pessoas, nos faz compreendê-las. E nesse relacionamento de amor, de humildade, de graça, Cristo vai se revelando e transformando os corações. Consegue entender isso? Talvez é por essa razão que existem pessoas muito perto de você, que você insiste em falar de Jesus e elas não querem ouvir, elas já cansaram de você até.
Porque ao invés de estar amando, compreendendo e aceitando com graça, você tá sendo chato. Você está querendo convencer elas de alguma coisa, quando na verdade elas querem ser amadas, ser compreendidas, ser ouvidas. Não tente forçar o Evangelho, a mensagem da cruz, a ninguém que antes você não tenha primeiro ouvido a sua história, sentado com ela, amado ela. Não tente. Não faz sentido. Porque o que Jesus quer não é convencer as pessoas apenas de que elas estão erradas. O que Jesus quer é amar as pessoas. É que elas percebam que Ele é um Deus de graça, de misericórdia, de compaixão, e que Ele as ama. Ele as quer perto. Entenda isso, para que você viva os relacionamentos à maneira do reino de Deus. A crítica que você faz revela o padrão que será usado contra você. Eu cansei de ver pessoas, crentes, mandando outras pessoas ao inferno. Você vai para o inferno. Fazendo isso que você está fazendo, você vai para o inferno. Isso pode ser uma verdade. A palavra de Deus diz que se nós não acreditarmos em Cristo Jesus, esse é o destino eterno daqueles que desprezam a Deus, mas você precisa falar isso dessa forma. Se o Evangelho de Jesus é uma boa notícia, você dizer que alguém vai para o inferno é uma boa notícia? É uma notícia legal de ouvir? É algo que enche o nosso coração de alegria? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus começa com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom, nos criou para o louvor da sua glória. Você precisa encantar a pessoa, no bom sentido, com a verdade do Evangelho de Jesus, que nos ama graciosamente. E depois da pessoa se sentir amada, acolhida, ela vai saber naturalmente que o Evangelho espera dela uma decisão. E que essa decisão precisa ser tomada para que a nossa vida tenha um destino eterno ao lado do Senhor Jesus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer naturalmente. A crítica que você faz revela o padrão que será usado contra você. Por isso Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Porque no momento em que você olhar para dentro de si, você perceber que tem uma trave enorme no seu olho, talvez você vai até desistir de ficar julgando. Falou assim: eu tenho tanto problema em mim para resolver, eu tenho tantas questões minhas que precisam de libertação, restauração, de misericórdia, que olha, eu nem vou mais importunar o meu irmão. Mas se você tirar a trave, a viga do seu próprio olho, você vai ver mais claramente, talvez você veja com mais misericórdia, com mais graça. Na versão atualizadíssima, século 21, Paulo Ribeiro, o que Jesus está dizendo é: cuide da sua vida antes de querer cuidar da vida do seu irmão. Pronto. Cuide da sua vida. Olhe para a sua vida, para o seu coração, para dentro de si. Ao invés de ficar tentando achar algo na vida e no coração do seu irmão. Não trate ninguém da forma como você não gostaria de ser tratado. Eu vou repetir. Não trate ninguém da forma como você não gostaria de ser tratado. Isso é um princípio básico da vida. Ao se dirigir ao seu irmão, pense antes no que você vai fazer, no que você vai falar, em como você vai agir. Pense, não faça com ele aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Você gostaria que as pessoas
falassem mal de você pelas costas, fazendo fofoca ao seu respeito, você gosta disso? Quando você fica sabendo que pessoas estão falando de você, coisas indevidas, e você não está presente. Isso é fofoca. Você gosta que alguém faça fofoca ao seu respeito? Você não gosta. Você fica morrendo de raiva, você fica indignado. Você quer pegar a pessoa pelo pescoço. Pois é, mas você faz isso com um monte de gente. Nós fazemos isso o tempo todo. Você não deveria fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Você gostaria que pessoas expusessem uma fraqueza sua aos quatro ventos? Expusesse a sua vida para todo mundo? Pois é, não faça isso com as pessoas. Não exponha a fraqueza de alguém aos outros. Não faça isso. Você gostaria que você fosse julgado com extremo rigor, sem nenhuma misericórdia, sem ter a chance de se defender, sem ter a chance de se arrepender? Não, você não gostaria, então não faça isso com os outros. Não julgue as pessoas com extremo rigor, sem misericórdia. É isso que Jesus está nos ensinando. O reino de Deus exige humildade e graça antes da correção. Antes da correção. O reino de Deus exige humildade e graça. Os relacionamentos no reino de Deus estão fundamentados em humildade e graça. A segunda característica dos relacionamentos no reino de Deus é que eles são relacionamentos com sabedoria. São relacionamentos com discernimento. O texto diz, versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Cães e porcos eram considerados animais impuros, incapazes de apreciar objetos de valor. O que Jesus está dizendo com essa metáfora, cães e porcos, que costumavam comer alimentos apodrecidos, carniça. Essas imagens que Jesus usa são imagens culturais para simbolizar pessoas que desprezam o sagrado, que desprezam aquilo que é valoroso. Então, talvez a ideia aqui no texto seja, o ato de julgar alguém, além de poder ser tanto uma hipocrisia, como Jesus já denunciou, pode ser também uma tolice, já que a pessoa que você está julgando não tem condições de entender a verdade. É isso que Jesus está ensinando, porque o texto, meus irmãos, tem uma lógica. E às vezes a gente lendo a Bíblia, a gente acha que Jesus muda de assunto de repente, né? Como se Jesus tivesse TDAH e mudasse a conversa do nada, porque se esqueceu do que estava falando. Não, isso não é o caso de Jesus, esse é o caso de nós do século XXI, que a nossa atenção é tão dispersa e o excesso de informações é tão grande, que a gente perde o fio da meada. Jesus não. Jesus está falando de uma coisa e continua falando dela. No versículo 1 ao 5, Jesus está condenando o comportamento orgulhoso e hipócrita de tentar fazer os outros se conformarem aos nossos padrões de perfeição. E aqui no versículo 6, Jesus está condenando a falta de sabedoria e discernimento espiritual para considerar se aquela pessoa que você está julgando tem condições de entender a sua repreensão. Por isso ele diz, não joguem pérolas aos porcos, aos cães. Eles não têm nenhuma condição de entender que aquilo ali é algo sagrado, que aquilo ali é algo de valor. Ou seja, além de não julgar hipocritamente, nós precisamos de sabedoria e discernimento espiritual nas nossas relações.
Não basta não julgar como um hipócrita, você também precisa de sabedoria e discernimento espiritual nos seus relacionamentos. Por exemplo, algumas pessoas se escandalizam profundamente quando veem não cristãos agindo de modo contrário à nossa fé. Sejam eles políticos, artistas, pessoas de influência. A gente vê um não cristão vivendo de forma contrária à nossa fé, ou até mesmo atacando a nossa fé. E aí nós queremos julgar, condenar, debater, confrontar e exigir dessas pessoas um comportamento ético, como se elas fossem cristãs, mas elas não são. E a gente fica escandalizado com isso. Eu olho para um não cristão vivendo talvez uma vida de permissividade, de perversidade, fazendo inúmeras coisas erradas. Eu falo, isso é próprio do não cristão. Essa é a natureza de alguém que não conhece a Deus. Eu não esperaria outra coisa. O duro é quando a gente vê isso na vida de um cristão, de alguém que se diz discípulo de Jesus. Aí você tem uma incoerência muito grande. Mas do descrente, a vida do descrente é assim. O que você espera do descrente, meu irmão? E aí a gente quer debater, a gente quer julgar, a gente quer confrontar. Ele nem entende o que você está falando. Ele não crê naquilo que você crê. Ele não tem a mesma fé que a sua. Você está jogando pérolas aos porcos. Você está jogando pérolas aos porcos. Quando você discute política ou qualquer movimento cultural com pessoas que não acreditam no que você acredita. E você diz, não, mas não é assim. Mas Deus não quer. A pessoa não conhece a Deus, ela não conhece a palavra de Deus. Ela é descrente. Não vale a pena esse gasto de energia, esse julgamento moral, não vale a pena o debate, a conversa, ele não acredita na mesma coisa que você. Jesus chama isso de jogar pérolas aos porcos. A ideia aqui é que o discípulo de Jesus precisa saber quando falar, precisa saber para quem falar, precisa saber se aquela pessoa entende o valor do que está sendo oferecido a ela. Consegue entender isso? É essa sabedoria, esse discernimento espiritual nos nossos relacionamentos que Jesus quer que a gente tenha. Me lembro de, muitas vezes, na universidade, no ambiente universitário, e eu tive essa experiência recentemente na minha vida, e você está ali conversando com pessoas que não vivem a mesma fé que você, não vivem no mesmo ambiente de espiritualidade que a sua, e elas falam sobre diversas coisas. E eu sou um pastor, eu sou um cristão, eu vivo a minha vida na perspectiva da fé em Cristo Jesus. E quando estou conversando com essas pessoas, eu não posso ser um ET, um extraterrestre, ou alguém que está ali dizendo assim, olha, isso aqui que você está falando está errado. Isso aqui que você falou para mim que você fez, você está errado. Isso aqui não é assim. Como é que eu vou ganhar o coração das pessoas? Como é que eu vou me relacionar bem com as pessoas se eu achar que eu tenho que ficar corrigindo gente que não acredita na mesma coisa do que eu? Que não aprendeu a enxergar a vida com os mesmos valores que eu tenho. Para aquelas pessoas aquilo é normal. Óbvio que se eu tiver uma oportunidade, se eu ganhar o coração dessas pessoas, quando a amizade estiver amalgamada, quando nós estivermos nos relacionando como pessoas que se respeitam, um relacionamento de humildade e graça, e eu tiver a oportunidade de dizer a ela, olha, esse comportamento, você consegue perceber que isso não te faz bem? Eu me lembro, em outras oportunidades, conversando com pessoas nessa condição, e elas me contando peripécias da sua vida, aventuras imorais da sua vida, e eu ficava ali como um curioso. Me fala mais sobre isso. Né? E como foi isso? E por que isso? Fazendo perguntas. Meus irmãos, não tem nada que desperte no outro a sensação de valor
e de que ele é interessante para você do que você fazer perguntas. As pessoas gostam de falar da sua vida. Elas gostam de contar as suas histórias, por mais péssimas que sejam. Às vezes é só um desabafo, uma confissão, mas quando você faz perguntas, quando você se abre ao outro e permite o outro ser quem ele é, sem julgamentos, você ganha o coração dessa pessoa. E depois, é fácil trazer uma palavra de graça, de misericórdia e até mesmo de confronto quando você ganhou o coração. Agora, não seja essa pessoa que ninguém quer ficar perto de você, porque você vive tentando corrigir os outros a partir do seu julgamento moral. E gente que inclusive não vai entender isso. Isso é jogar pérolas aos porcos. Provérbios capítulo 9, versículo 8, o texto diz: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Você precisa saber quem você vai repreender, com quem falar, em que hora falar, e se aquela pessoa entende o valor do que você está falando, dizendo. Amém? Tem pessoas, meus irmãos, que não adianta você tentar corrigir, argumentar, repreender, ensinar. Não adianta, você está jogando pérolas aos porcos, você está gastando energia, está se estressando à toa. Porque são pessoas que não têm o coração ensinável, que não querem mudar o seu comportamento, e você está lá, meu Deus, sofrendo. Como a gente sofre à toa, mesmo. Como a gente sofre à toa. Como a gente se permite adoecer à toa, jogando pérolas aos porcos. E Jesus está querendo que a gente viva com sabedoria e com discernimento espiritual. Os relacionamentos no reino de Deus não são nem orgulhosos e nem ingênuos. São relacionamentos de sabedoria. Amém? A terceira e última característica dos relacionamentos no reino de Deus é que eles são relacionamentos dependentes de Deus. Então, primeiro, os relacionamentos no reino de Deus são relacionamentos de humildade e graça. Segundo, os relacionamentos no reino de Deus são relacionamentos de sabedoria, de discernimento. E terceiro, relacionamentos no reino de Deus são relacionamentos dependentes de Deus. Tanto a hipocrisia quanto a falta de sabedoria são características de uma vida autossuficiente. Tanto o orgulho quanto a falta de discernimento e sabedoria são características da autossuficiência. Pessoas autossuficientes são orgulhosas, se sentem portadoras de virtudes e capacidades, de modo que não precisam de nada e nem de ninguém. Gente que não precisa de nada e de ninguém é gente que se sente autossuficiente. Por essa razão, se acham no direito de julgar os outros. Não preciso de ninguém. Preciso que ninguém me ajude, preciso que ninguém me ensine, eu sei tudo, eu faço tudo sozinho, a vida é do meu jeito. Arrogância, orgulho, falta de sabedoria em lidar com as pessoas, porque se sente autossuficiente. Jesus então segue a lógica do seu ensino, daquilo que ele está nos mostrando, e ele diz: para que vocês não sejam orgulhosos, hipócritas, e obtenham sabedoria e discernimento espiritual. Isso não é um versículo bíblico, eu estou acrescentando um texto. Estou aqui parafraseando a ideia de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: para que vocês não sejam orgulhosos, hipócritas, como ele acabou de condenar, e para que vocês obtenham sabedoria e discernimento espiritual, que ele acabou de dizer que nós devemos ter, ele diz no versículo 7, peçam e lhes será dado. Busquem
e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Meus irmãos, uma prática comum e equivocada entre os leitores do texto bíblico é retirar um versículo do seu contexto e dar a ele um significado próprio, isolado. Nós fazemos muito isso. Pegamos textos, pincelamos ele e queremos dizer que aquele texto diz uma coisa que ele não diz porque ele está dentro de um contexto, de uma perícope, de uma peça inteira. Então não leia a Bíblia pincelando versículos, né? Aquela ideia da caixinha de promessa, né? Você tira um, fala, é isso aqui que Deus está dizendo. Aquele um está dentro de muitos outros. Nós precisamos ler o texto do começo ao fim para entendê-lo corretamente. Esse versículo que nós acabamos de ler, peçam, ele será dado, busquem e encontrarão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito por aí, as pessoas utilizando ele de forma equivocada, como que dizendo, basta insistir que Deus vai te abençoar. Peça, bata, insista, que Deus vai resolver a sua vida, vai te fazer prosperar, vai abrir portas grandiosas, bata e a porta vai se abrir. E sempre relaciona isso a coisas como dinheiro, como prosperidade, saúde, bênçãos materiais. Embora Deus possa fazer isso na nossa vida, não é isso que Jesus está dizendo aqui. O texto tem começo, meio e fim. Jesus começa o texto dizendo que algumas pessoas se acham virtuosas o suficiente para julgar os outros. Mas Jesus chama isso de hipocrisia. Ou seja, você não tem virtude nenhuma nisso. Em seguida ele diz que além de não ter virtude no seu julgamento, elas carecem de sabedoria e discernimento espiritual. Então ele oferece a solução para isso. Peçam a Deus. Peçam a Deus o quê? Peça a Deus a humildade que você não tem. Peça a Deus a graça e a misericórdia que você não está exercendo. E por isso, muitas vezes, você se porta como um hipócrita. Peça a Deus a sabedoria e o discernimento espiritual para você não lançar pérolas aos porcos. Peçam a Deus. Insistam e Ele vai fazer isso, Ele vai te dar isso. Ou seja, vocês não são autossuficientes. Você precisa depender de Deus. Vocês precisam depender de Deus. E essa é a razão pela qual vocês não julgam uns aos outros. Por que que nós não julgamos uns aos outros ou não deveríamos julgar uns aos outros? Porque nós dependemos de Deus. Nós também carecemos de graça, misericórdia. Nós também carecemos de arrependimento, de conserto. Nós também precisamos dessa virtude que Deus dispensa sobre nós e que não é produzido dentro de nós pelos nossos próprios esforços. Peçam a Deus. Batam, insistam. Ele vai dar a vocês aquilo que vocês não têm. Ele vai dar a vocês aquilo que vocês não têm. Ele vai dar a vocês aquilo que vocês não vão conquistar na força do braço. Ele vai dar a vocês o que você não vai conquistar com o seu trabalho. Ele vai dar a vocês o que não vai nascer naturalmente dentro de vocês. É uma obra do Espírito. Peçam a Deus. Peçam a Deus e Ele vai fazer isso na vida de vocês. Ele segue dizendo, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus lhe dará coisas boas aos que lhe pedirem. E quando a gente lê isso, coisas boas, na nossa mente humana materialista, a gente pensa em coisas materiais boas. Carro bom, a casa boa, um esposo bom, uma esposa boa. A gente pensa em coisas materiais, uma vida boa.
Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês que não sabem de nada, porque às vezes a gente precisa se colocar no nosso lugar, né, meus irmãos? Se vocês que não sabem de nada, não sei se você entende isso, mas eu quero te lembrar, você não sabe de nada. Você não sabe, vou falar para os três lados, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. A gente não sabe de nada. E não apenas isso, você é mau, você é mau, você é mau, eu sou mau. Nós somos maus. Se vocês que não sabem de nada e que são maus, dão coisas que julgam serem boas aos seus filhos, né? Porque mesmo você não sabendo de nada, mesmo você sendo muito mau, às vezes você acerta, irmão. Às vezes você faz umas coisas boas para os seus filhos. Às vezes. Na maioria das vezes, não. E aí o filho tem que ir para terapia depois, tem que tomar remédio, tem que fazer um monte de coisa para consertar as coisas erradas que você fez na vida dele. Essa é a grande verdade. Porque a gente não sabe de nada. E a gente é mau. E se for deixar a gente agir na nossa natureza, a gente só sabe destruir a vida do outro. Essa é a grande verdade. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, não sei se você tem essa consciência, meu irmão, do trem que você é, do bicho que você é, da desgraça que você é, se não fosse o Espírito Santo de Deus na sua vida. A gente tem um potencial para o mal, para destruição, pior do que bombas atômicas. Mas o Espírito Santo, graças a Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de morte, dessa bomba relógio, pronta a explodir todo mundo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos deu o seu Espírito, que transforma essa coisa ruim numa coisa um pouquinho melhor, e dia após dia vai melhorando até o dia em que nós teremos o nosso corpo glorificado. Esse é o processo da nossa vida. E Jesus está dizendo, se vocês que são maus, mas de vez em quando vocês fazem umas coisas boas, vocês conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará coisas. E aí eu acrescentaria, se é que eu posso acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, quanto mais o Pai de vocês dará coisas verdadeiramente boas a quem lhe pedir. Porque o bom de vocês não é o bom de Deus. As coisas boas na nossa mente, no nosso coração, não são as coisas boas de Deus. As coisas boas de Deus são as coisas verdadeiramente boas. Vocês devem me pedir porque eu sei o que vocês realmente precisam e o que é verdadeiramente bom para vocês. Então, se vocês que são maus conseguem fazer algumas coisas boas, ainda que imperfeitas e pequenas, imagina as coisas boas que Deus pode fazer e dar às nossas vidas, de modo a transformar o nosso coração. É isso que o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz, assim em tudo. Não é esse versículo não. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Deus sabe os planos que tem para nós. Planos de bem e não de mal. Para nos dar uma esperança e um futuro. E aí Jesus termina esse texto dizendo, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. A capacidade de síntese de Jesus é extraordinária. A capacidade de resumir todo o ensino. Jesus está resumindo nessa frase praticamente todo o Sermão do Monte. Tudo que ele ensinou nesses 3 capítulos. Assim, em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo, em todo lugar, de todas as formas, façam aos outros o que vocês querem
que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Jesus resume a lei e os profetas numa síntese, em um princípio extremamente claro e objetivo. Faça aos outros o que você quer que eles lhes façam. Você consegue entender a profundidade disso? Porque os fariseus e mestres da lei tentavam tornar a obediência administrável e com o máximo de rigor punir aqueles que não agiam como eles. Essa era a prática dos fariseus. Tornar a obediência administrável. E quem resvalar, e quem punir com extremo rigor. Jesus resume todo o seu ensino dizendo: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Esse é o cumprimento da lei. Você consegue entender que o que Jesus está dizendo é: enxergue o outro como a extensão de você mesmo. Enxergue o outro como você mesmo. Olhe para ele como se estivesse olhando para você, porque o mundo, meus irmãos, funciona pela lógica da reciprocidade, da correspondência mútua. Tudo que vai, volta. Tudo que você planta, colhe. Tem gente que parece que olha para a sua vida e fala: meu Deus, por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou falido? Por que eu estou adoecido? Por que aconteceu isso comigo? Se você parar e observar, você vai ver que muitas vezes isso é só um retorno. Isso é só uma reciprocidade, uma correspondência daquilo que você fez, daquilo que você viveu, da forma como você se relacionou com as pessoas. Você não dá amor e quer receber amor? Você não dá afeto e quer receber afeto? Você não dá atenção e quer receber atenção? Você não presta atenção e quer que as pessoas prestem atenção em você? Não tem lógica isso. Faça com o outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Então, quer atenção? Dê atenção. Quer amor? Dê amor. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser ajudado? Ajude. Né? Tem pessoas que não ajudam nunca ninguém, não estendem a mão, não são generosos, não fazem nada pelos outros. E quando ele entra num momento de dificuldade, ele quer ser socorrido. Mas ele está sozinho, você nunca estendeu a mão para ninguém, não tem mãos para serem estendidas para você. Por isso que Davi, no seu salmo, vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que ele nunca viu um justo desamparado? Porque é impossível um justo ser desamparado, porque ele é justo. Porque ele, ao longo da sua vida, amparou tantas pessoas, que no seu momento de dificuldade, ele vai ser amparado. Porque ele é justo. Porque ele é generoso, porque ele é misericordioso. Porque essa é a lógica. O que você semear é o que você vai colher. Essa é a lei da vida, essa é a lei da semeadura. Você cuida do outro e ele cuida de você. Isso é um ciclo virtuoso, meus irmãos. Esse é um ciclo virtuoso. Você faz pelo outro, ele faz por você. Ou você faz com o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Tem pessoas ruins, pessoas más, que quebram, que quebram esse ciclo, que às vezes retribuem o nosso amor, a nossa compaixão, com agressividade, de forma ruim. Existem. Mas eu tenho certeza que assim, na maioria das vezes não será assim. E mesmo quando isso acontecer, o outro vai fazer isso com extrema dificuldade e provavelmente vai se arrepender prontamente, porque ela sabe que você não faria dessa forma com ela. A melhor forma de quebrar um ciclo vicioso de destruição, de violência, de abuso, de maldade, é você sendo bom, é você sendo justo,
É você não retribuindo a maldade na mesma moeda. O Santo Agostinho diz: se você sofrer a injustiça, a violência de um homem mau, perdoe-o. Não revide a violência e a injustiça a fim de que não hajam dois homens maus. Basta um. Basta um. Se você sofrer a violência de um homem mau, não revide, a fim de que não hajam dois homens maus. É óbvio, meus irmãos, que eu não estou falando de situações graves e absurdas onde você precisa se defender. A Bíblia não condena a autodefesa. Eu estou falando de vingança, de retribuição. Eu assisti uma série recentemente chamada Operação Lioness, e eu disse que ela me ajudou a pensar numa ilustração para isso. Essa série, a trama se desenvolve a partir de agentes da CIA, da Companhia de Inteligência Americana, que se infiltram em organizações terroristas para matar os seus líderes. Então eles têm alvos ali terroristas que eles precisam matar, e essa é a atividade daquele grupo de agentes da CIA. E aí, em determinado momento, após uma agente infiltrada conseguir com êxito executar a missão e executar o alvo ali que eles tinham, ela fica transtornada e ela questiona a sua chefe dizendo o seguinte: olha o que eu me tornei. Olha o que eu acabei de fazer, a crueldade que eu cometi. E a chefe diz: o que você fez foi eliminar um dos piores incitadores de violência dos últimos anos. O que você fez foi salvar vidas. Você acabou de mudar a história. Mas aquela agente responde: tudo que eu fiz foi apenas mudar o preço do petróleo. Qualquer semelhança é mera coincidência. E em seguida ela diz: eu vou te contar o que nós fizemos. E aí essa frase me marcou. Ela diz assim: o que fizemos foi criar a próxima geração de terroristas. Foi isso que nós fizemos. Sabe por quê? Porque violência só produz mais violência. Porque terror só produz mais terror. Consegue entender isso? O reino de Deus nos chama para vivermos uma vida de ciclos virtuosos, onde nós quebramos os ciclos de violência, de vingança, de morte, de destruição. Jesus nos chama para preservar a vida do outro, porque preservar a vida do outro é preservar a sua vida. Estabelecer a paz com o outro é estabelecer a paz com você mesmo. Ser compassivo e generoso com o outro é plantar a compaixão e a generosidade que você vai receber de volta. Minha mãe dizia uma frase, desde a minha infância, talvez essa foi a frase que mais caracterizou a nossa educação, até porque eu fui criado com mais 2 irmãos, um atrás do outro, e nós brigávamos muito. Nossas brincadeiras eram brincadeiras violentas. Minha mãe sempre repetia o seguinte, ela dizia assim: olha, quando um não quer, você conhece a frase, quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Basta que um não queira. Basta que um estenda o cetro da paz, da não violência, do não ataque, da reciprocidade, do amor, da graça, da misericórdia. Esse é o chamado de Jesus para os seus discípulos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Porque nós somos desafiados no Sermão do Monte a viver uma ética de vida,
a viver uma espiritualidade que vai muito além do bom comportamento, que vai muito além da mera religião. Tanto que o Senhor Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e mestres da lei, nós não vamos herdar o reino de Deus. O Senhor nivela o reino por cima, não por baixo. E nos chama a partir da vida no Espírito, a partir da vida na palavra de Deus, entender como devem ser os nossos relacionamentos quando Jesus reina sobre a nossa vida. Como são os relacionamentos onde Jesus é rei, onde Jesus é Senhor. São relacionamentos de humildade e graça. São relacionamentos de sabedoria, de discernimento. São relacionamentos onde nós dependemos de Deus. Não somos autossuficientes, Senhor. Não temos virtudes em nós mesmos que nos permita se sentir superior aos outros. Tem uma viga no nosso olho, tem uma trave nos nossos olhos. Por isso nós precisamos do Senhor. Não temos sabedoria e discernimento capazes de nos fazer entender aquilo que é mais valioso e deixar de lado situações que não valem nem a pena o nosso esforço, o nosso gasto de energia, o nosso sofrimento. E nós precisamos que o Senhor nos dê isso. Por isso, a solução que Jesus nos oferece é: peçam a mim, peçam a mim. Peçam, insistam, batam, clamem. Eu sei dar as coisas verdadeiramente boas que vocês precisam. Eu tenho as coisas verdadeiramente boas que vocês precisam. Para que vocês vivam de modo a fazer aos outros o que vocês esperam que eles façam com vocês. Não seja injusto, não seja hipócrita, que não sejamos orgulhosos, Senhor, que não sejamos autossuficientes, mas que possamos viver uma vida de amor, de graça, de misericórdia, de reciprocidade, de correspondência mútua, enxergando o outro como a extensão de nós mesmos e dando ao outro o que nós gostaríamos que ele desse a nós, fazendo ao outro o que nós queremos que ele faça conosco. Esse é o cumprimento da lei. Essa é a vida no reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.